intensidade para dizer que você vai estar falando uma outra coisa. E muitos profissionais costumam falar de uma festa e de uma morte da mesma forma. Entendeu? Hoje haverá festa no Londrina Country e faleceu na tarde de hoje, entendeu? Esse tipo de coisa. Você está falando, estou lembrando, eu assisto todos os canais, você me falou isso, mas tem um programa na Rede TV, que é o TV Fama, que eu assisto também, que ele tem uma repórter, ela fala desse jeito assim, aconteceu... Não tem quem aguenta ouvir. Meu Deus, me dá agonia. Aí eu abaixo Aí o volume. você desliga ou abaixa o volume e às vezes você está diminuindo o volume sem saber por quê. Falar, não estou a fim de ouvir isso aqui, e você não sabe por que você não está ouvindo. É exatamente por causa desse tipo de defeito. Outra coisa, impostação de voz. Os nossos professores, no Brasil todo, né? Os professores não têm equipamento de som nas salas de aula, então eles são obrigados a falar durante muito tempo, com um volume considerável de voz, para que a voz atinja todos os alunos. Então os professores, ao término das aulas, especialmente ao término do dia, eles ficam bastante cansados e estressados. Isso é simplesmente um detalhe, problema de impostação de voz. A partir do momento que você treinar a sua impostação, você vai falar horas e horas e horas sem ter nenhum problema. Uma outra coisa importante para a voz é isso aqui, ó, água. Porque a água você mantém lubrificado todo o seu sistema, entendeu? Bastante importante. Entendi, e sei que você é sua aluna, porque eu sou muito crítica e eu sei que de vez em quando eu estou assistindo o programa, eu falo, ai, que voz de taquara rachada. Eu vou ser sua aluna, sabe por que a voz fica parecendo taquara rachada? Independe de você falar grosso ou fino. Peraí, será que é por ansiedade? Eu vejo que quando eu estou com pressa, estou ansiosa, até faço assim no microfone. Está errado. Eu comecei a fazer fono, mas a questão do horário... Isso que você está falando também a gente vai abordar no curso, inclusive com exercícios de respiração. Trabalhar melhor o diafragma. Essa questão da voz rachada é o seguinte, quanto mais alto você fala, mais rachada vai ficar a sua voz e menos bonita ela vai ficar. A não ser que você fale alto, mas com técnica, tipo Dirceu Rabelo. Dirceu Rabelo, ele faz uma chamada na televisão e você pensa que o homem está num gás danado, nada, ele está falando baixinho. Entendeu? Em vez de chegar e gritar aqui, programa Cloara Pinheiro, não preciso gritar. Eu posso falar baixinho, mas com o mesmo entusiasmo. Aí como é que ficaria? Programa Cloara Pinheiro. Entendeu? Você fala baixo e o resultado é o mesmo. Mas isso você já tem quantos anos? Muitos, e acompanhando, durante esses anos todos, acompanhando o trabalho de muita gente. Né? Você já foi o Sombra do Ratinho? Já. Em 80 e qualquer coisa, quando ele fazia um programa na CNT, me parece que aos sábados ou aos domingos, e o produtor do programa era o Tadeu, da Promídia. Na Promídia. E eu fui o Sombra, trabalhei 2 meses, aí depois por problema de horário, eu acabei me desligando e algum tempo depois ele também deixou de fazer o programa aqui, começou a fazer em Maringá, de Maringá foi para Curitiba, trabalhar junto com o Alborguete e de Curitiba acabou indo para São Paulo. Como o programa tinha uma característica totalmente diferenciada dos programas de São Paulo, virou esse sucesso que está aí até hoje. É verdade. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos no intervalo e voltamos conversando com o Samuel Lopes, que já está tomando, sabe? A aguinha está cuidando da voz, não é bobo nem nada. E eu tenho que aprender isso aí, estou aprendendo com ele. Mas volto bem rapidinho. Você viu que eu disparei aqui também? Força. Vamos lá, gente. Entrevistas com estudiosos da doutrina espírita, dicas de livro, CDs e filmes, a agenda da semana e muito mais. Todos os sábados às 7 da noite, no programa Reflexão Espírita, aqui no Canal 21. Nesta quinta é dia de pizza no Fatão com o Festival da Pizza. Vários sabores, massas frescas e preparadas com os melhores produtos por apenas R$ 3,98 a unidade. Festival da Pizza no Fatão. Vários sabores por R$ 3,98. Não dá pra perder.
O que eu acho importante é carinho, respeito e sensibilidade em todas as relações, assim. Se a pessoa tem uma vida sexualmente ativa, mesmo que não ame, eu acho que camisinha é pra qualquer momento. Se você tá afim de só se divertir, tem que ser com camisinha. Ela não corre o risco de pegar AIDS, de pegar qualquer outra doença sexualmente transmissível, não corre o risco de engravidar. Não acredito ainda que tem gente que não usa camisinha, sabe? Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Eu já fiz isso. Voltamos e nós estamos falando sobre chá de romã. Mas Samuel, você sabe que eu, quando eu fico assim com a voz, não sei se é romã ou se é a água, né, que ajuda. Mas quando eu tô meio rouca, eu pego a romã e faço assim. Você sabe que isso é lenda, né? Não adianta nada. Não, na verdade, essas receitas miraculosas, tipo chá de romã, gargarejo com vinagre e sal e tal, é bom em um aspecto, que você está deixando limpas as suas pregas vocais. Tá? E lógico que se você tem uma enfermidade qualquer, ou você está com a voz um pouco cansada, desgastada, ou coisa que o valha, você faz um gargarejo e lógico que você estando com as pregas vocais limpas, com a sua garganta limpa, é muito melhor do que não estar limpa. Inclusive quando você adquire uma infecção qualquer, esses produtos todos aí, eles funcionam como adstringente, inclusive os farmacêuticos, né? Gente, nós estamos conversando com o Samuel Lopes, que vai ministrar um curso a partir de... Começa sábado agora, dia 15, no CDF Vestibulares, ali na Duque de Caxias. E o pessoal já está ligando, fazendo inscrição. Nós teremos 2 turmas. Uma das 9 às 13, no sábado, e das 14 às 18 horas também no sábado. Nós, desde o começo do programa, já conversamos sobre voz, dicção, pronúncia correta das palavras. Se você não assistiu o comecinho do programa, tem a reprise às 19 horas, né? E tem também amanhã, às 1h15 da tarde. Então, vale a pena você assistir o programa na sua íntegra, tá certo? Agora estou até com medo de falar na tua frente, caramba. Mas, Samuel, existe, assim, uma técnica para uso do microfone? Claro que você vai existe. ensinar isso Vou também? ensinar. Hoje, no mundo inteiro, o microfone ele funciona como um verdadeiro fantasma, principalmente para as pessoas que não têm essa intimidade com o microfone. Então a gente vai ensinar como se portar diante do microfone, vamos mostrar todos os tipos de microfone para os nossos alunos. Esse é o microfone, tá? Você chegou... Tem um de verdade aí ou não? Só para fazer um... Ai, Cloara, acorda! Nós estamos dentro do estúdio. E vamos também passar várias dicas de como o cidadão deve se apresentar na televisão. Porque você sabe que tem muita gente que chega na televisão, pega o microfone e faz assim, eu queria mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pro meus irmãos, minha irmã. Entendeu? Bota o microfone aqui na região do olho, ou exatamente em frente à boca, e isso acaba causando um problema para o câmera, porque o câmera ele tem a obrigação de mostrar ao cidadão. Mas como é que você vai me mostrar se eu estou assim, comendo o microfone? E existe uma técnica super simples de você utilizar o microfone em punho. Não é? Posso levantar aqui um pouquinho ou não? Peraí, coisa rápida. Tá, já levantei. Eita, aqui é o seguinte, você está com o microfone aqui, em punho. Como é que você vai utilizar o microfone? Você vai fazer simplesmente isso aqui, Pronto. Entendeu? A própria dobradura do braço já é o posicionamento correto do microfone. Olha só como fica elegante. Diferente de eu chegar aqui e falar... Entendeu? Coisa simples. Só que as pessoas não sabem disso. Vou sentar, hein? Só que as pessoas não sabem disso. Aí o cidadão vai fazer uma apresentação na televisão, não sabe segurar o microfone, segura aqui embaixo demais, em cima demais, e tem um posicionamento correto. Você vai segurar no meio do microfone e vai fazer com qualquer um dos braços, né? Só dobrou, já é o posicionamento correto, inclusive a distância, né? A faixa de 4 dedos do microfone. Mas nós temos algumas apresentadoras, até eu vou falar a Adriane Galisteu, que eu fico observando tudo, né?
Caí, falar nisso, caiu o meu microfone. Caiu o microfone? Acontece. Acontece. Ao vivo é assim. Assim, ó. Ela encosta. Encobre o assim. queixo. Não, encosta Ah. e fica assim. Fala bem. Eu já vi algumas pessoas que encostam a boca também. Você, assim, será que é o medo que a voz não saia? Ou o que é? Eu acho que é mais cacuete, porque a emissora de televisão não tem microfone ruim. Microfone para você fazer assim, dessa forma, e ficar com medo da voz não sair, só se for o lessonzinho, esse de 50, 30, sei lá. Mas emissora de televisão, todas elas têm microfones de alta qualidade, como esse aqui, ó, que é um microfone AKG. É um microfone muito Porque bom. o microfone da Adriana Galisteu, ele é branco. E ela usa base no rosto, né? Então você pode observar como não é. Bom, a grande verdade é... Fica assim, o microfone fica todo marronzinho, assim. E eu fico pensando, será que é uma técnica? Não, eu é até posicionamento incorreto. Eu até uso esse microfone, mas eu fico pensando, será que ela está certa de fazer assim ou não? Não, tá. É posicionamento incorreto. Posicionamento correto de microfone é o posicionamento que os repórteres normalmente utilizam, que é exatamente essa distância que eu acabei de demonstrar aí. Dobrou o braço, está feita a obra. Assim, continuando a falar sobre o microfone, então as pessoas têm muito medo do microfone. Às vezes você vai tratar de um assunto, você é um grande conhecedor daquele assunto, a hora que eu chego, fulano, como é que é tal coisa? Aí o cidadão assusta, começa a tremer e às vezes até perde o assunto, que acaba se perdendo no assunto. Técnicas de improviso também a gente vai ensinar nesse curso, viu? Faltou um convidado ou... Como é que você vai fazer se o seu convidado não aparecer? Tá. Ou, por exemplo, durante um desfile. Você sempre apresenta também desfiles. Faz desfiles. Então você vai ensinar a fazer essa improvisação. Também. E outra, como desfile... assim? Dá um exemplo. Eu sei que você vai... Nós vamos aprender no curso. Por exemplo, num desfile, você quer saber que normalmente num desfile existem vários tipos de erros e gafes. Você, como o mestre de cerimônias daquele desfile, você, ou daquela cerimônia, seja qual for, você deve estar preparado para tranquilizar o cidadão que vai falar. Você deve estar preparado para segurar o desfile, principalmente se estiver sendo retransmitido pela televisão, se alguém estiver filmando, para não deixar aquele buraco, aquele vácuo, dando a impressão que houve um grande furo. Então o apresentador, ele é responsável por isso. Que aliás você faz isso muito bem, né? Se der algum furo, não deu certo, você segura bem. Eu já vi você fazer isso várias vezes. 6 anos de experiência também, né? Então, agora, o que mais no curso? Bom, e depois nós vamos tratar sobre gestos e posturas. Principalmente na frente de um microfone. Existem muitos cacuetes, porque o cacuete, ele não é só o cacuete de fala. Aquele cidadão que, olha, né, porque nós, né, estamos preparando esse curso, né, isso é um cacuete. Existem vários cacuetes desse tipo. E então a gente vai estar passando algumas dicas para eliminar os cacuetes, tanto na comunicação verbal, quanto cacuetes de gestos e posturas. Você, se estiver falando, participando de um programa de televisão, ou falando em público, se você tiver um cacuete qualquer com o braço, entendeu? Ou com a perna, ou um posicionamento incorreto, com a perna muito aberta, muito fechada, pisando nas pontas dos pés, né, no calcanhar. Existem vários tipos de cacuete com relação a gestos e posturas. Então a gente vai passar todas as dicas, todos os truques para eliminar isso. E, inclusive, explicando sobre os gestos que você deve fazer em cima de frases e não em cima de palavras. Por exemplo, Clara, eu encontro com você amanhã à tarde. Né? Já imaginou se eu falar esse amanhã à tarde e errar o gesto? Falar, Clara, eu encontro com você amanhã à tarde. Eu adiantei o gesto do amanhã à tarde. O que ocorre? O telespectador, a pessoa que está acompanhando o seu trabalho, vai ficar com uma impressão que às vezes nem ela mesma sabe do que se trata, mas uma impressão ruim. E aí vai ser retirado do local, vai desligar a televisão, vai mudar de canal ou coisa que o valha. Recentemente teve um humorista aqui em Londrina fazendo um show, a dicção dele é péssima, as piadas eram boas, mas a dicção péssima e a utilização dele do microfone a mais incorreta possível. Foi uma pena, porque as pessoas começaram a ir embora.
Depois você me conta quem. Não vai contar agora, não. Não, depois eu te conto. Depois você me conta. E o que mais, então? Impropriedades linguísticas. Agora há pouco eu falei sobre palavras parecidas com significados diferentes. O onde e o aonde é o que mais pega todo mundo, viu? Sabia? Vai. E há uma diferença muito grande entre onde e aonde. Clara, aonde você vai? Ou seja, para onde você vai? Clara, onde você está? Esta televisão é onde os melhores programas são apresentados. Né? Onde? Local. Aonde? Dá-se a impressão de movimento. Né? Se couber no onde, o para, aí é aonde. Não posso falar assim, aqui é aonde você encontra. Traduzindo, aqui é para onde você encontra. Está correto? Não, então é onde. Tá. Então é onde. Simples. Muito simples. Você montou, então, uma apostila, engraçado, que você fica igual quando você vai no salão, vai começar a arrumar cabeleireira. Exatamente. Que ela fica olhando assim pro teu cabelo, né? Ou alguém que cuida da pele. Eu estou me sentindo assim ao seu lado. Porque eu acho que eu estou falando assim, você viu que eu comecei a melhorar, né? Mais pausadamente, mas eu estou até pensando de que jeito que eu vou falar com Samuel. Samuel, eu vou fazer o curso com você. Quero convidar até alguns apresentadores nossos aqui, quem quiser participar. Olha, inclusive o pessoal de rádio e de televisão, não há vergonha nenhuma, até porque nós teremos vários empresários, estudantes de comunicação, gerentes de empresa, professores, muita gente assim, querendo aprender as técnicas. E é aquela história que eu falei para você no começo do programa. Se ninguém chegar e falar, olha, não é assim, é assado, por si só, é difícil a pessoa se tocar de que talvez esteja cometendo algum tipo de erro. Entende? E uma outra parte do curso, Clara, só para completar aqui, a gente vai falar sobre impropriedades linguísticas. Tá? Vamos abordar desde frases mal pronunciadas, palavras que o cidadão fala porque ouviu o outro falar, como por exemplo, lá em Jaguapitã eu ouvi muito, né? Nossa, mas a sua filha é a sua cara cuspida e escarrada, né? Para dar aquela impressão de que se parece demais. Esse cuspida e escarrada que o pessoal fala, não é esculpida e encarnada. Entende? Como assim? Olha, você se parece com fulana de tal. Você é a fulana de tal, esculpida e encarnada. Por que eles falam cuspida? Cuspida e escarrada, porque nunca viram. Não existe isso, não, então? Não existe isso. Como centenas Qual que é o de outros. correto, então? Esculpido e encarnado. Esculpido, assim foi. Você se parece com Tanto você com é a fulana? fulana, esculpida e encarnada. Encarnada, porque igualzinho. Sim, igualzinho. Nossa, mas são... Eu fiz uma pesquisa durante muitos anos, principalmente através de entrevistas, né? E eu sempre, quando eu ouço alguma coisa errada, eu anoto. E todas essas frases ditas por pessoas famosas, em nível nacional, todas elas eu anotei a pronúncia incorreta, anotei a frase incorreta e a frase correta embaixo. Então vai ser uma discussão muito gostosa, porque a língua portuguesa, você tratar a língua portuguesa didaticamente é um pouco chato e pesado. Mas da forma como a gente vai tratar, vai ser muito legal. Inclusive, vamos falar sobre cacofonia. O que é cacofonia? É quando a junção de duas palavras formam uma outra palavra, como por exemplo, porcada. Entendeu? Fazendo uma referência a cada pessoa. E depois tem outras aqui que formam palavrões, né? Nem adianta abordar. E fora isso, tem também, fora a cacofonia, um outro aspecto que a gente vai abordar é sobre, deixa eu ver se eu me lembro agora. Sim, redundâncias, o tal do pleonasmo. Tá, fala um. Subir para cima, Esse descer para baixo, ir para frente, sair lá fora, voltar para trás, elo de ligação, erário público, panorama parcial e tantos outros que a gente ficaria aqui horas falando sobre pleonasmos. Né? Você fala uma palavra e a outra pensando que as duas formam uma, não. Cada palavra quer dizer a mesma coisa.
Então eu vou subir para cima. Se você vai subir, automaticamente é claro é que é para cima. Erário público. Todo erário é público. Todo elo é de ligação. Todo panorama é total, não existe panorama parcial. E tantas outras, né? Então eu fiz uma pesquisa muito de anos. Esse para curso poder passar vai todo sábado, como é que vai todo ser? Começa sábado, quando? começa no próximo sábado, Que horário? agora, das 9 às 13 para uma turma e das 14 às 18 para outra turma. Que maravilha. Meu programa ao vivo, 9h30. Né? Ah, tá, então você poderia fazer à tarde. Eu vou fazer, então. No início do curso a gente vai gravar, todos os alunos, fazer a gravação em áudio. Depois vamos gravar em vídeo. A pessoa vai improvisar durante 1 minuto. E exatamente esse material eu quero para fazer uma avaliação das deficiências do aluno, para a gente poder trabalhar em cima das necessidades daquele aluno. 1 mês depois a gente faz tudo novamente. No outro mês, outra vez. No outro, assim por diante. Porque eu quero que ao término do curso, no 6º mês, você acompanhe o seu primeiro trabalho realizado e o seu último trabalho e você pense assim, puxa vida, valeu a pena. É isso que eu quero. Samuel, eu adorei a sua participação aqui. Eu gostaria que você voltasse semana que vem. Vamos agendar novamente no Canal 21 e também na Tarobá. Eu adorei conversar com você. Nós estamos recebendo, logo após o comercial, nós vamos conversar com a Renata Tanda, aquilo que você falou, dos cuidados com a voz. Uma fonoaudióloga que vai falar sobre a voz. Será que você tem que tomar água gelada ou não? Nós agradecemos a sua presença de montão. Obrigado. Marca um horário, a semana que vem, o dia que você achar melhor e procurar na sua agenda um espaço e volte, porque os meninos aqui ficaram assim, olha. E nós vamos conversar com vários apresentadores aqui e fazer o convite para participar do curso. O telefone para contato é 3334-4221, esse é o telefone do CDF Vestibulares. Tá lá, 33344221. Isso, pode falar com o Vidal lá. Obrigada, amigo. Obrigado a você. Obrigada. E eu vou ser sua aluna. Todo Tá bom, sábado eu vou vai estar ser com um prazer. você. E aos telespectadores aí, foi um prazer muito grande. Até a próxima. Gente, um beijo. Nós voltamos já já com a Renata Tanda, fonoaudióloga, continuando a falar sobre voz.